Obrigado por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. A mensagem, o tema da minha mensagem, se eu posso colocar assim, é a responsabilidade da graça. A responsabilidade da graça. Quer que eu faça uma pose? Quer? Nunca ninguém tirou foto de mim enquanto estava dando. Eu vou até fazer uma pose. Natural. A responsabilidade da graça. Quantos de vocês já leram a Bíblia e talvez você leu aquele versículo 2, 3, 4 vezes e de repente você lê uma quinta ou uma sexta vez e algo pula daquele versículo para você fala assim, cara, como é que eu nunca vi isso daqui antes? Isso daqui estava sempre aqui e eu nunca reparei nisso. Eu queria compartilhar um versículo aqui para vocês e a gente vai desenvolvendo. Na verdade, os próximos 5 minutos eu queria colocar um fundamento e construir em cima desse fundamento. Mas eu queria mostrar um versículo para vocês que eu estava olhando, meditando. E a primeira parte desse versículo, ela despontou no meu coração. E é Paulo escrevendo para Efésios, e ele diz o seguinte: se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. E o que eu acho interessante é que nós estamos acostumados com um vocabulário um pouco mais moderno, né? E às vezes a gente lê a Bíblia e pega umas expressões assim, a dispensação da graça de Deus, e você simplesmente continua, você pula do versículo 2, vai para o 3, para o 4, e às vezes a gente não para entender o que significa isso. Eu comecei a olhar essa palavra dispensação, e quando eu fico meio assim com uma palavra, com de repente uma frase, eu gosto muito de olhar no original para entender o que significa. Eu fui procurar no original e dispensação literalmente significa administração, gestão ou economia. Então Paulo está falando o seguinte: se é que sabeis da administração, da gestão da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. Em outras palavras, Deus quis que vocês soubessem da mensagem da graça. E Ele deu para mim essa revelação. Agora eu sou o gestor, eu sou o administrador. Existe uma responsabilidade sobre mim para ministrar para vocês essa mensagem da graça. 2 ou 3 anos depois, o apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira carta, em 1 Pedro, ele escreve o seguinte: servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E existem 2 coisas interessantes aqui, não sei se vocês sabem, mas Pedro nem sempre entendia ou gostava muito da doutrina de Paulo. Nesse versículo tem 2 coisas importantes que corroboram com a doutrina de Paulo. A primeira é essa questão de ser dispenseiro da graça de Deus, administrador. Pedro falando para a igreja que nós que recebemos essa palavra, nós somos administradores da graça de Deus para quem nós ministramos. E a segunda é que Pedro fala sobre o dom de Deus, o dom do Espírito para as nossas vidas. E não existe, por que isso é importante? Porque não existe muita referência fora das cartas de Paulo quando se fala do dom de Deus, do dom do Espírito para as nossas vidas. Então, o fundamento que eu quero colocar aqui para vocês essa noite existe uma importância naquilo. A gente tem que estar sempre com os ouvidos abertos, com os nossos ouvidos, com os nossos olhos espirituais, e entender o que Deus quer fazer por nós. Ok? É muito importante saber o que Deus quer fazer, o que Ele já fez por nós, o que Ele conquistou na cruz do Calvário por nós, o que está embutido na aliança que Ele tem conosco hoje, mas também é muito importante nós sabermos o que Deus quer fazer através de nós. Porque na Bíblia, no reino de Deus, quando você recebe alguma coisa,
aquilo é para você até você receber. Mas a partir do momento que você recebeu aquilo, existe agora, não é uma obrigação, mas existe um desafio na sua vida de fazer aquilo se tornar bênção para outras pessoas. E é exatamente isso que Paulo estava falando. Eu recebi a mensagem da graça, agora eu tenho a responsabilidade de administrar isso e ministrar na vida de vocês. Não é à toa que Paulo chega, por exemplo, para Gálatas e escreve para Gálatas falando o seguinte: cara, olha, eu ministrei a mensagem da graça para vocês, mas vocês estão ouvindo um outro evangelho, cara. Não sei o que é isso. É a maneira dele, como o responsável, como o administrador, como o gestor da palavra que deu para ele, indo corrigir a igreja, indo corrigir as pessoas, para quê? Para se certificar que aquilo que Deus deu para ele, que aquilo que Deus deu para a igreja, revelou a ele, para a igreja, se mantém puro, se mantém genuíno. Amém? Vocês estão entendendo esse fundamento? Isso, na verdade, não é algo da nova aliança. Eu citei Paulo, citei Pedro, mas sempre foi assim. Se você for pensar quando Deus criou o mundo, a história da criação, Deus cria o mundo, Deus cria os céus, Deus cria a terra, Ele chega e fala para a criação: olha, agora frutifique, cresça, se espalhem, fala para as árvores, cresçam, se espalhem, frutifiquem, fala para os animais. E aí Deus chama o homem, e no meio disso tudo Ele coloca o homem ali no meio, e Ele fala o seguinte: eu quero que você administre tudo isso. Eu quero que você seja o gestor de tudo isso. Deus faz a coisa, Deus revela para o homem e Ele chama o homem para ser gestor. Durante toda a história, durante toda a relação divina entre o homem, entre Deus e o homem, Deus nos convida para ser coparticipantes daquilo que Ele faz, daquilo que Ele estabelece. Entenda, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Para mim isso é até um mistério, mas Ele nos chama para ser coparticipantes, para ser administradores daquilo que Ele faz, daquilo que Ele estabelece. E é interessante que, quando a gente fala da criação, tudo funcionava perfeitamente. Tudo funcionava perfeitamente, não existia imperfeição, não existia problema, não existia falta. As árvores cresciam, as árvores se multiplicavam, e existia uma perfeita ordem. Eu acredito que a criação, eu acredito que o Jardim do Éden era literalmente a expressão da graça de Deus. Era o reflexo da graça de Deus. E agora o homem tem a responsabilidade de cuidar e de guardar aquilo. Mas tem uma coisa lá em Gênesis 2, versículo, acho que é 10. A gente vai ler aqui. Que existia algo que saía do Jardim do Éden. Existia algo que saía daquele jardim perfeito. Não fala para mim que foi o homem depois ele saiu. Mas nesse momento, quando Deus estabeleceu as coisas, existia algo que saía no Jardim do Éden. Olha só isso. Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar, que regava o jardim. Então esse rio nascia no Éden, regava o jardim, e dali se dividia e se tornavam em 4 braços. Se tornava em 4 rios. Pouquinho de aula de geografia. Existem 3 tipos de bifurcação de rios, ok? O primeiro tipo é quando o rio ele se divide, e essa divisão depois de alguns quilômetros ou centenas de quilômetros, eles se encontram novamente, e o rio volta a ser um, tá ok? Segundo tipo de bifurcação, quando o rio se divide e as suas divisões, os seus afluentes, eles não se encontram mais e eles morrem. Eles param, eles perdem a sua força no meio do caminho. Mas existe um terceiro tipo de bifurcação, e é um tipo de bifurcação raríssimo, que é quando o rio se divide, e esses rios agora, que se dividiram, nunca mais voltam a se encontrar. E ganham força e ganham momento. E é exatamente desse tipo de bifurcação que Gênesis 2:10 está falando para a gente. Existe um rio que nasce no Éden e ele é dividido em 4. Eu quero ler para vocês o nome, rapidamente, o nome e o significado de cada um dos rios, tá ok? O primeiro rio é o Pison, e o nome dele significa aumentar ou fluir em sua totalidade. O segundo rio é o Gion, que quer dizer romper, ou no caso de um rio, transbordar, tá ok? O terceiro rio, Hidekel, em algumas traduções e algumas bíblias, você vai achar ele como nome de tigre.
E ele quer dizer rápido. A palavra original em hebraico, lembra que no hebraico, toda palavra ela é associada com uma imagem, tá ok? Ela se refere à velocidade de uma flecha, ou seja, algo que está indo em direção a um alvo, que tem um propósito. O nome Tigre, que depois o pessoal da Mesopotâmia vai colocar o nome desse rio de Tigre, literalmente quer dizer poder. Tá bom? E o quarto rio é o Eufrates, que significa frutífero, e em algumas traduções também sugerem algo doce. Tá bom? Se você não decorou, não tem problema, a gente vai voltar para isso daqui a pouco. Em Isaías, capítulo 58, Isaías começa a falar profeticamente, Deus começa a falar para o povo dele o tipo de adoração que ele está buscando, ok? O tipo de adoração que ele está buscando. E em um momento, Deus fala isso para o povo. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Quando vocês se posicionarem para me adorar, aí Jesus fala em espírito e em verdade, quando vocês se posicionarem para me adorar, uma adoração genuína, uma adoração com todo o seu coração, uma adoração onde somente eu sou o seu Deus, e você não procura mais nenhum outro Deus, eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes, ok? Presta atenção na segunda parte do versículo. Vocês serão como um jardim regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Você tem um jardim, que é o jardim do Éden, que reflete a glória de Deus, que reflete a graça de Deus, onde tudo funciona. Depois que aquele jardim é fechado para o homem, Deus vem através de Isaías e fala o seguinte: eu tenho um plano para vocês. Eu tenho um plano de vocês serem o meu jardim. Eu tenho um plano de dentro de vocês nascer águas, nascer uma fonte onde a água jamais secará. Eu tenho um plano para que a minha graça seja refletida na vida de vocês. E eu queria só abrir um parênteses, porque a gente fala muito da palavra da graça e na igreja, de uma forma em geral, a palavra da graça meio que está virando moda. E não só está virando moda, mas está sendo muito criticada, porque as pessoas muitas vezes elas não entendem, porque elas acham que a palavra da graça é uma desculpa para você fazer o que você quiser e se dar bem. Eu posso fazer o que eu quiser e me dou bem. Entenda uma coisa, quando a gente fala da relação entre nós e Deus, quando Deus olha para você, Deus não olha para o que você fez, Deus olha para quem você é, ok? A gente tem aprendido que não existe absolutamente nada que a gente possa fazer a mais e que a gente vai receber alguma coisa em troca de Deus. Mas também não existe nada que a gente vai fazer a menos ou nós fizemos errados e agora nós vamos perder alguma coisa de Deus. Vocês estão entendendo isso? Não existe nada que a gente possa fazer que vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não está interessado naquilo que nós fazemos, Deus está interessado em quem nós somos, ok? Mas o mundo não está interessado em quem nós somos. O mundo está interessado em o que nós fazemos. Então, existe um relacionamento, existe uma dinâmica vertical e horizontal da graça de Deus. Na vertical entre nós e Deus é importante quem nós somos. Mas o mundo olha as nossas atitudes. E as nossas atitudes precisam ser a reflexão da graça de Deus para o mundo. Vocês estão entendendo a diferença? É por isso que é tão importante o que você faz. Não necessariamente para o seu relacionamento com Deus, mas o mundo está assistindo a gente. Vocês serão como um jardim regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em João 7, a Bíblia diz que Jesus foi na festa dos tabernáculos. E a festa do tabernáculo, ela dura 7 dias, ok? Existe uma coisa muito interessante na festa do tabernáculo, que é o seguinte, um ritual que acontece pela manhã. Os sacerdotes, eles pegam uma bacia, e eles vão em um determinado poço, e eles tiram água, ok? E eles voltam, circulam o altar, e despejam a água para limpar o altar, tá? Lembra que a água sempre vai falar sobre
é uma referência ao Espírito, sim, mas sobre nós sermos limpos. Enquanto o sangue fala sobre perdão de pecados, a água fala sobre purificação, ok? Então eles vêm com aquela água e eles derramam no altar. E isso era algo extremamente celebrado pelos judeus. Só para você saber, durante esse ritual deles saírem do templo, buscarem a água, trazerem, circularem no altar e despejarem, eles cantavam Salmos 113, 114, 115, 116, 117, 118. Eles não cantaram os 119, mas era um momento de celebração. Existe um livro, eu sempre esqueço o nome do livro, está aqui, acho que é Sukkah, que ele é o 6º livro de uma coleção de livros que os rabinos passavam um para os outros, ok? De tradições judaicas. E olha só o que diz nesse livro, Sukkah, capítulo 5, versículo 1. É o 6º livro desse... Isso, alguém falou aqui, eu não vou me atrever. E ele diz o seguinte, os sábios dizem, qualquer um que nunca viu a alegria do povo, ok? Que existe no lugar onde se retira a água, ou seja, aquele momento de se retirar a água e voltar para o templo durante a festa do tabernáculo, nunca viu alegria em toda a sua vida. Ele está falando o seguinte, se você nunca teve presente na festa do tabernáculo, no momento em que nós saímos para buscar aquela água, e nós retornamos, e nós damos uma volta no altar, no 7º dia eles dão 7 voltas no altar, e a gente despeja aquela água, você não sabe o que é alegria na sua vida. Aí Jesus, no meio da festa do tabernáculo, se levanta e diz o seguinte, no último e mais importante dia da festa do tabernáculo, ok? Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No meio de tudo aquilo, no meio de toda a celebração que está acontecendo, Jesus se levanta e fala, cara, vocês estão perdendo o foco, vocês não estão entendendo. Quem tem sede, vem a mim, porque quem beber da água que eu dou do seu interior, fluirão rios de água viva. E no próximo versículo ali de João, vai falar que ele estava falando sobre o Espírito Santo. Então quer dizer o seguinte, que nós somos hoje o jardim de Deus, que de nós fluem rios de água viva. Eu queria ler Isaías 58 novamente, só que eu queria adicionar algumas coisas. Eu sei que a Bíblia fala que, ai daquele que adicionar um i ou tirar um pingo, mas Deus vai agir com graça, porque acho que tem um contexto aqui. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim regado, como uma fonte onde rios fluirão. Rios que alargam lugares por onde passam, lembra do Pison? Rios que transbordam, lembra do Guion? Rios que trazem frutos doces, Eufrates, palavras de vida, e de vocês fluirá um rio de poder e um rio com propósito. Um rio de poder e um rio com propósito. Existe uma responsabilidade sobre essa igreja. Existe uma responsabilidade sobre cada um de vocês. Gente, vocês acham que a gente vem aqui, ouve uma palavra maravilhosa, é abençoado tremendamente, e é só isso? E a gente vai para casa e a gente tem que ser normal ainda? Eu quero te dizer essa noite que você é um administrador da palavra que você tem ouvido. Você é responsável por ministrar para as pessoas que estão ao seu redor a palavra que você tem ouvido. Eu quero te falar que dentro de você existe um rio. Dentro de você existe um poder. Um poder que alarga os lugares por onde passa. Um poder que transborda, que traz abundância. Um poder que traz vida para os lugares que você vai. Por que que um deserto é um deserto? Por que que um deserto é um lugar sem vida? Por que que um deserto é um lugar sem vida? Porque não existe água.
Vocês sabiam que os cientistas ficaram muito empolgados quando eles descobriram que havia água na Lua? Porque agora existia a possibilidade de vida na Lua. Podia ser bactérias, micro-organismos, mas eles estavam tão empolgados porque existia água. Onde existe água, existe vida. Dentro de você existe um rio. Isso quer dizer que por onde você passa, existe vida. Se você saber, se você já se perguntou, será que eu estou entendendo essa palavra da graça? Será que isso está fazendo sentido na minha vida? Olha ao seu redor. Porque se você está vivendo a genuína palavra da graça, vida está sendo construída ao seu redor. Vida está sendo construída ao redor. Plantas nascem, plantas frutificam, animais vêm buscar abrigos, animais vêm buscar alimento nas margens do rio. Eu queria pedir para o time de louvor já subir. Existe uma responsabilidade sobre cada um de nós em relação a essa palavra que nós ouvimos. E eu não sei em que momento da sua vida você está hoje. Porque, às vezes, nós somos colocados em algumas situações que nós não entendemos. Às vezes nós somos colocados em algumas situações que nós não entendemos. E deixa eu te falar, eu nem estava programando em falar isso, mas só um parênteses. Eu acredito que quando você tem um relacionamento, você e um Deus, pode ser até o mesmo Deus que eu, tá bom? A Bíblia diz que existiam 2 filhos que moravam na casa do pai. Se você for estudar a história, nenhum dos 2 conhecia o pai. Porque um achava que podia ser feliz se ele saísse da casa do pai. O outro achava que ele só poderia ser feliz depois que o pai dele morresse e ele recebesse herança. Enquanto o pai dele não morria, ele precisava ser praticamente um escravo na casa do pai. Então assim, eu quero te dizer que se você tem um relacionamento com Deus, pode ser até o mesmo Deus que eu, e você passa por uma dificuldade, e você começa a questionar por que você está passando por aquilo, e você começa a não concordar, e você começa a murmurar, e você começa a falar palavras de morte, e de repente, uma ira no seu coração se levanta, porque você ouve uma palavra aqui, mas na sua vida isso não acontece. Eu queria te convidar para reavaliar a relação que você está tendo. Porque quem conhece Deus como Pai, confia nele em todo o tempo. Por mais difícil a situação, por mais complicada a situação, nós sabemos que Ele é um Deus bom. Nós sabemos que Ele é um Pai bom. E eu queria colocar mais uma coisa para vocês essa noite. Que se de repente você está em um lugar de dificuldade, se porventura você, na sua vida, está num lugar difícil, num lugar onde você olha e literalmente é um deserto, eu quero te falar que você é o agente de mudança. Você é o rio para aquele deserto. Eu queria que você se colocasse de pé, eu quero ler mais um versículo.